Olá para todo mundo, tá todo mundo vendo a minha tela aí, então tá vendo até o OBS, tá? Tô voltando aqui para a tela onde a gente vê todo mundo que tá na aula, tá bom? Temos aí somente, tá? Vamos ver aqui pela carinha das pessoas aqui, temos 6 alunos, tá? É por isso que eu evito fazer aula é, nesse estilo, né? A aula síncrona, porque vocês não aparecem. Mas tá bom, vamos lá. A primeira coisa, pessoal, eu passei 4 atividades essa semana, né, com uma que tinha da semana passada, um total de 5 atividades. Já fica a dica aí, se você não fez a atividade, você está vendo um vídeo para fazer a atividade, já está tudo errado, tá? Tá muito errado. Por quê? Você não vai aprender desse jeito, porque você não sabe fazer. Você está usando, você está vendo para tentar aprender. Na aula você já teria que ter aprendido. Se você não aprendeu e não tirou dúvida, significa que já está errado, tá? Então, eu vou fazer a atividade aqui mais como uma ideia de correção, tá? Se você tiver dúvida ao longo da aula, vocês me perguntem, tá bom? A estatística não é para amadores, tá bom? Não é para quem acha que vai, eu vou fazer aqui uma provinha, vou fazer aqui a atividade de última hora e tá de boa, tá? Estatística requer disciplina. Disciplina no sentido de estudar e fazer as atividades semanalmente, tá? Quando a gente entrar no R, aprender R, vocês vão ver que se você não praticar, se você ficar só com a ideia de fazer em aula, você não vai aprender nada. Eu estou sendo muito sincero, tá? É uma disciplina difícil, reprova muito, tá? Mas vamos lá, tá bom? É, a disciplina, essa primeira disciplina, né? Nós estamos pegando aí a disciplina de experimentação, tá bom? Se eu não me engano, tá? Essa disciplina, ela foi ofertada para a matriz velha. Então, se você é da matriz nova, você tá pegando essa disciplina porque você quer, tá? Aqui nessa matriz velha, a gente vê teste de Q quadrado, a gente vê teste T, a gente vê, né, análise de variância, a gente vê regressão, a gente vê teste Z, a gente vê vários outros testes que na matriz nova não se vê, porque na matriz nova esses testes estão em estatística básica, tá bom? Então a estatística básica é diferente da estatística experimental na matriz nova. Aqui na matriz nova de vocês só tem 40 horas de experimentação. Então vocês só veriam a última parte, que é de análise de variância, tá bom? Mas tudo bem, vamos seguir, tá? E vamos aí dar continuidade às aulas, tá bom? Ei, Então, Aelton, sim, essa aula de experimentação, é. é porque tu colocou lá em fisiologia também, por isso que eu entrei. Então na verdade eu coloquei no lugar errado, né? Deixa eu colocar no lugar Eu certo também aqui. entrei pensando que era fisiologia. Então é eu mesmo, eu fazendo cagada. Não é pela manhã. A outra não é de tarde? Pois é, por isso que eu estranhei. Eu também, eu tô ficando doido mesmo. Pode internar. Deixa eu ver aqui. Pois tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Valeu. Isso porque eu mandei nos dois lugares. Imagina se eu tivesse mandado só em um. Olha o tanto de gente que tem. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Fisiologia vegetal, né? A aula de hoje 9h20. Vou excluir aqui. Excluir postagem, que eu tô ficando doido mesmo. Aí tá bom. Pronto. Vamos ver se aparece mais uns 2 gatos pingados aí. Então pronto, pessoal. Eu já fiz aí, né? Vamos iniciar aí, então, a aula. Para quem tá vendo aí, você viu que eu já tinha mandado no lugar errado. Então nós temos, na verdade, 3 alunos. Olha aí, ó, que coisa interessante. Então, pessoal, a primeira questão, né? Na verdade, agora a gente só tem 2. A primeira ideia é a gente fazer, né? Vocês já estão vendo aí a do colesterol, tá?
Então nós temos aí a questão do colesterol, que é o final daquela minha primeira aula. Como é que a gente faz, tá? Toda vez que a gente tenta fazer um teste de Q quadrado, é uma análise tabular, é uma contagem, tá bom? Então, eu tô gravando, tá? Já estou gravando a aula, estou gravando aqui no OBS, então não precisa se preocupar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como é uma contagem, a gente tem que fazer uma tabela, tá? É uma análise tabular, o chamado teste de Q quadrado. Então, o que a gente tem que calcular, a gente tem os valores que a gente coletou aqui, tá? A gente não tem o esperado, isso aqui foi eu que criei, essas linhas azuis, tá? Eu vou manter um padrão aí de linhas azuis até o final. Então, o que a gente tem que fazer? É calcular quanto isso aqui representa disso aqui, tá bom? Então, para a gente calcular isso, é igual a isso dividido por isso. Então, aí eu tenho a resposta, né, desse valor, tá bom? Da mesma forma, eu posso fazer para essa aqui. Quanto de 200 a 600, tá, de colesterol, qual é o percentual de indivíduos de 200 a 600? Então eu posso fazer isso aí, que é dividir, né, o quanto tem ali pelo total. E assim sucessivamente até o último, que é esse aqui, dividido por esse aqui. Então nós temos aí a equivalência, tá? Obviamente, então nós temos que 25% dos indivíduos têm colesterol abaixo de 200, tá bom? Ó, abaixo de 200 aqui, 307 indivíduos, 25%. 55% tem entre 200 a 260 e 20% tem maior do que 260. Até aqui é tranquilo, é só porcentagem. O que a gente precisa calcular agora é o esperado, então, para indivíduos com pressão abaixo de 127 milímetros de mercúrio, né? Então, o que a gente faz? Se a gente tem que 25%, né, desses aqui, a gente tem que fazer então o 25% desse valor aqui que tem o 127, que é o de todo mundo, para a gente ver o que é esperado. Então a gente vai fazer isso aqui vezes esse valor aqui. Então nós temos aí 96,3 era o esperado para este valor. Então eu peguei esse valor aqui, que nada mais é do que isso dividido por isso, e multipliquei por isso, tá bom? Então, agora para esse é igual a esse, que é os 25%, vezes os 731. Temos aí esse total. E aqui a gente faz esse, né, vezes esse, tá? Então nós temos aí um total de 29,3. Da mesma forma, a gente agora faz, né, os dessa coluna, que é este aqui vezes este aqui. Nós temos isso aí, né? Nós podemos fazer este aqui também, que é esse vezes esse. Então nada mais é do que o percentual da coluna vezes o número de indivíduos o percentual da linha, total da linha, percentual representativo do total da linha, vezes o total da coluna, tá bom? Então, na prática, você pode fazer de uma vez, tá bom? Se você quiser fazer aí de uma vez, não tem problema. Você vai pegar esse valor, multiplicar por esse valor, aliás, pegar esse valor, dividir por esse valor e multiplicar por este valor. Repetindo, você vai pegar o valor total da linha, dividir pelo total geral e multiplicar pelo total da coluna, tá bom? Então é total de linha dividido pelo total geral vezes o total da coluna, tá? Ah, posso fazer o contrário? Será que dá a mesma coisa? Quer fazer o contrário? Vamos fazer. Então, 388, só para você fazer um teste. A gente vai fazer o desse aqui, ó, para você ver se vai dar a mesma coisa. É igual a 388 dividido por 1.267 vezes 245.
nós temos aí, né? É porque está com pequenininho, mas nós temos aí exatamente o mesmo valor, tá bom? Então nós temos aí o mesmo valor, tá? Não importa se você faz de uma forma ou de outra, o resultado dá o mesmo. É só para você saber, tá? Que aqui a ordem não importa. Você pode pegar esse aqui, dividir por esse, multiplicar por esse, que você está achando também o valor esperado da mesma forma, tá bom? Só para ficar claro para vocês. Eu estou fazendo só da forma mais fácil aqui, tá? Estou fazendo aqui rapidinho. Então, você está vendo eu simplesmente pegar a porcentagem e multiplicar por esse aqui, tá? Da mesma forma, esse aqui é igual a esse vezes esse e esse é esse vezes este. Então, nós achamos aí os valores esperados. Com os valores esperados, a gente simplesmente tem que fazer o quê? A fórmula. O que é a fórmula? Né? A fórmula do Q quadrado, tá? Para quem não lembra, a gente vem aqui na aula e olha, tá? A fórmula do Q quadrado tá aqui, ó. Cadê? Vamos encontrá-la. Nós temos que é o quê? Nós temos que é o valor observado. Estou procurando ainda, não achei. Está aqui. É o valor observado menos o esperado ao quadrado sobre o esperado. Então, é a somatória disso aí. Então, vamos fazer isso aí? Vamos aplicar aqui? Então, vem para cá, nós vamos fazer isso. Então, o que está falando aquela fórmula? Vocês têm muita dificuldade de ler fórmula, tá? Aquela fórmula fala o seguinte. Você tem o valor observado menos o valor esperado, que está aqui, elevado ao quadrado, dividido, e aí aqui eu vou colocar, né? Vou arrumar aqui a fórmula, que eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Também, porque quanto mais parênteses você coloca, menos dúvida você tem do que você está fazendo. Dividido pelo quê? Dividido pelo esperado. Então, nós temos aí o valor do primeiro. Se a gente puxar aqui, ó, o Excel ele já é danadinho. Ele pega já o segundo e faz pra gente, e ele pega o terceiro e faz pra gente, tá bom? Se a gente puxar para baixo, tá? Se a gente puxar para baixo, ele obviamente ele vai soltar aí um monte de valor. Esse aqui não interessa pra gente, porque esse aqui ele está fazendo, né, coisas que ele não devia. Então, mas a gente pode apagar isso aqui, tá? E ficar com esse aqui, que esse aqui nos interessa, que é o 204 menos o 214,9 elevado ao quadrado dividido por 214,9. A gente está seguindo, pessoal, simplesmente essa fórmula aqui, tá bom? Então, a gente volta para cá agora, tá? Observar aí, a gente pode deletar esse aqui também, que esse aqui não é do nosso interesse, e a gente tem aí esse aqui também, que é do nosso interesse, que é esse menos esse, elevado ao quadrado, dividido por 76,85, que é exatamente ele. E aí a gente tem aí, né, basicamente, todos os valores, tá? A gente pode até excluir isso aqui, tá? Deslocar células para cima, fazer o mesmo aqui, F4, tá? Então nós temos aí o que a gente tem de cada uma. E aí, a fórmula lá, né, o somatório, então é só você pegar isso aqui, ó, fórmula, e colocar aqui autossoma, soma, né? Ele está somando né? Ele tá somando isso aí para você, ó. Então, você está somando só isso aí, tá bom? Então, se a gente pegar isso aqui agora, autossoma, de novo, soma, a gente tem o quê? Opa, peraí, desculpa. A gente pode fazer agora aqui, é igual a soma daqui até aqui, e aí a gente tem aí, né, o valor de 14, tá? Ailton, é muito chato fazer isso. Pessoal, eu não disse que era legal fazer, tá? Eu disse para vocês que é trabalhoso. Então, a gente tem aí agora o total, né, do nosso Q quadrado. Então, nosso Q quadrado deu esse valor aqui. Eu vou expandir a célula, tá? Ele deu 13,55. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é o meu Q quadrado, tá bom? Então, esse aqui é o meu valor de Q quadrado. E aí, o que eu faço com isso, né? O que isso me serve? Bem,
Não fica apavorado ainda não. Agora a gente vai aprender, a gente está fazendo na mão, tá? Se a gente está fazendo na mão, a gente tem que primeiro calcular agora o grau de liberdade. A gente tem o Q quadrado e agora a gente precisa do grau de liberdade, tá bom? A gente já aprendeu o que era grau de liberdade lá na estatística básica. Então, o que é o grau de liberdade aqui? A gente está fazendo um teste de aderência, né? Nós estamos vendo se existe, né, uma dependência entre a pressão sanguínea e o colesterol, tá? É importante, eu não falei no começo do teste, já comecei a falar direto do teste, é importante a gente falar da nossa hipótese nula, H0. A hipótese nula neste caso é que não há uma dependência entre a pressão sanguínea e os valores de colesterol. A H1, ela nos diz o seguinte, que é a hipótese alternativa. Há pelo menos uma dependência entre a pressão sanguínea e os valores de colesterol. Elton, o que quer dizer isso? Que pode ser uma relação que exista aqui, ó, entre o maior de 166 e os níveis de colesterol. Então pode ser que esteja ocorrendo só nessa coluna. O teste não te diz em qual está ocorrendo, ele só te diz que existe uma dependência. Tá? Isso já é o suficiente para corroborar a hipótese nula. Como é que calcula, tá, o valor aí do grau de liberdade? Você tem que olhar o número de classes, que ele é igual a K menos 1, que multiplica K menos 1. K, o que é isso? O número de classes que você tem de pressão. 1, 2, 3. Você tem menor do que 127, de 127 a 166 e maior do que 166. Então você tem 3 menos 1. Beleza? E aqui, do outro lado, classes de colesterol. Você tem menos de 200 a 600 e maior do que 260. Então você também tem 3 classes. Então o seu grau de liberdade é 4. O que eu faço com isso agora? Bem, considerando que a gente quer um alfa de 0,05, ou também chamado, né, 5%, basta a gente ir lá e olhar na nossa tabela o valor crítico de Q quadrado. Então vamos olhar para isso aí, vamos procurar este valor lá, né, e olhar na tabela e trazer ele para cá. Vamos para a tabela, todo mundo está vendo a tabela aí, estou aumentando a tabela, tá? Nós queremos a 5%, está aqui 5%, e o que a gente tem que fazer agora? Olhar lá do outro lado, né? Vou diminuir um pouquinho a fonte para a gente poder aí chegar no grau de liberdade 4. N de grau de liberdade 4, nós temos então, né, o valor crítico aí para 5% de 9,488, tá bom? Então o valor crítico é de 9,488. O que isso significa? Cadê? Vamos voltar. 9,488. Isso significa eu dizer para vocês, tá, que simplesmente nós temos um Q quadrado aqui calculado de 13,55. Se o nosso Q quadrado calculado é maior do que o valor crítico, significa que o nosso alfa é menor do que 5%. Então nós rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa de que há pelo menos uma dependência, né? Eu escrevi dependência errado e ninguém falou que estava escrito errado, né? Dependência entre pressão sanguínea, né, e os valores de colesterol. Então, como o nosso Q quadrado calculado, então, ó, vou colocar aqui uma fórmula. Se o calculado é maior do que o tabelado, nós
rejeitamos H0. Tá? Se não, H0. Se não, né, a gente faz o quê? A gente aceita H0. Então, só fiz uma formulazinha aí, tá? Então, como 13,55 é maior do que 9,488, nós rejeitamos H0, logo nós então chegamos à conclusão que há pelo menos uma dependência entre a pressão sanguínea, né, e os valores de colesterol. Como é que eu coloco isso no meu artigo, no meu teste, né? Então, eu vou falar que há dependência entre a pressão sanguínea, desculpa, passou um caminhão, e os valores de colesterol. Coloco aqui, ó. Eu não vou conseguir colocar bonitinho da forma que eu deveria colocar, tá? Eu tenho que colocar um 4 abaixo desse aqui quadrado, tá? Então é como se ele tivesse o subscrito ali embaixo, tá bom? Por quê? Porque ele é meu grau de liberdade, igual a 13,550, P valor menor do que 0,005. Então é assim que eu respondo, tá? Para quem não está lendo, está escrito aqui em cima, ó. Então, só para você ter uma ideia aí de como é que é, tá? Eu vou pegar aqui, vou quebrar isso aqui em duas linhas para você poder enxergar, tá bom? Então, há dependência entre a pressão sanguínea e os valores de colesterol. Esse 4 aqui, ele deveria estar sobrescrito, ele deveria estar aí embaixo, tá bom? Eu não consegui colocar ele aí, até porque, né? Vamos ver aí. Não é assim ainda, é ficar bem debaixo mesmo do quadrado ali, mas tá bom. Tá? Então, significa que é um Q quadrado com grau de liberdade 4, tá? De valor de 13,550, e esse valor é menor do que 0,05, então eu rejeito H0, tá bom? Então, nós estamos rejeitando a hipótese nula. Então, vamos agora para a questão, essa era a questão que estava, tá? Aí na atividade da aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui. Tá de boa? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Queria fazer aqui uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação ao grau de liberdade, né? Na verdade, eu sei fazer, seguindo os exemplos e a teoria, eu sei fazer. Mas, na prática, eu não sei realmente o que é que significa quando se trata do grau de liberdade. Tá, deixa eu te explicar de uma forma... O jeito mais fácil de te explicar grau de liberdade é pensando numa regressão. Se você pensar numa regressão, e aí eu vou puxar aqui uma planilha, tá bom? Isso vem lá da primeira estatística, tá? Que provavelmente você não lembra porque foi da primeira estatística básica. Então vamos lá. Se você pegar aqui uma regressão, uma reta de regressão, beleza? Tem aí uma reta de regressão, vamos colocar aqui o 0, fazer um eixo aí para você. Tá entendendo que isso aqui é o eixo do gráfico, né? Não importa aqui não, que eu não quis apagar o resto não, vou deixar só assim. Pera, que é difícil de desenhar. Tô querendo fazer o trem bonitinho, pra você não ter dúvida. Então pronto. Desativar aqui agora.
Vou ativar a régua. Então você entendeu que isso aqui é um gráfico XY. Beleza? Até aí você tá de boa, né? Então você tem aí XY. Eu vou colocar aqui os pontos. Vamos supor que aqui você tenha idade do animal. Número de dentes. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tá certo. Então aí vamos um pouco que você coletou aí 4 animais. 4 ou 5 animais. O que você sabe dessa reta, tá? O que você sabe aí de cara. Tem que cortar aqui porque ela só vai até o ponto. O que você sabe dessa reta de cara é a média. Certo? Você tem a média dessa reta. Então vamos pôr que a média disso aqui é aqui. Tá? Eu sei que é aqui porque ela passa sempre pelo ponto médio. Tá bom? Então, esse valor, ele é fixo. Então, ele sendo fixo, esse valor sendo fixo, a média sendo fixa, tá? Desta reta, quantos outros pontos podem variar? Somente 4. Você já tem um ponto fixo. É como se você tivesse usado um dos pontos para fixar a reta. Tá bom? Então, se você utilizou um dos pontos, que é a média, você só tem 4 para variar. Então, o grau de liberdade nesse caso é 4. É só por aí que eu consigo te explicar o que é grau de liberdade. É o quanto o seu conjunto de dados tem de variação, consegue variar dentro daqueles dados. Se eu tivesse só 2 pontos e eu segurasse 1, quantos eu poderia variar? Entenda assim, eu vou pegar aqui, né? Eu tenho uma aula sobre isso, que é a forma mais fácil de eu te explicar, é lendo o que está escrito lá. Cadê? Deixa eu achar o que é grau de liberdade aqui. Amostra e população, deixa eu ver. Como você fez a pergunta no meio da aula, o vídeo vai ficar uma maravilha. Pronto, tá aqui. Vê se você entende. Eu tentei te explicar de uma forma prática, tá? Entendendo o conceito de grau de liberdade, tá bom? O grau de liberdade diz respeito à quantidade de dados que que dispomos para fazer inferência. Então vamos, por exemplo, se você tem 10 dados, tá? Que você está estudando, tá bom? Não dispomos deles, na estatística a gente não dispõe de todos os dados daquilo que estamos estudando para a gente fazer a estatística. Então, por exemplo, se eu pegar uma população, você não amostra ela toda. Se você amostrasse ela toda, você não precisava nem se importar com o grau de liberdade, tá bom? Então, quanto mais dado a gente coleta, mais real são esses dados. Então, e aí você tem que, quanto maior os dados, pela lei dos grandes números, né, mais perto você tem do RAW total de dados. Então, se você tivesse todos os dados, a gente teria a liberdade de afirmar qualquer coisa sobre aqueles dados. Você está vendo que é abstrato o que eu estou te falando aqui. O que eu tentei te mostrar foi na prática, tá bom? Então, como não temos tudo, você não coletou a população inteira, você não coletou o seu conjunto, o seu universo inteiro de animais, o seu conjunto inteiro, o universo inteiro de planta, a gente vai perdendo gradativamente a liberdade de afirmar com algumas conclusões. Tá entendendo agora de forma mais abstrata? Professor. É mais ou menos assim. É como se eu tivesse 4 dados e eu retirasse um dados a menos e não alteraria significativamente o resultado? Não é isso. Você está pensando muito superficial, é porque é muito mais filosófico. Entenda o seguinte, quando você vai coletar suas plantas, beleza? Vamos ver que você tem 60 plantas lá no
na casa de vegetação. Você plantou 60 milhos, beleza? Esses 60 milhos representam o universo de todos os milhos existentes no planeta Terra? Apresenta não. Então você tem a liberdade de afirmar sobre o milho tudo aquilo que você deveria afirmar? Não, né? Então você perdeu liberdade. Você concorda que você perdeu liberdade? Tô tentando entender aí. É filosófico. Tá certo. Então, tá beleza. o que você tem no final das contas, então a gente retém um dos dados em uma amostra e perdemos uma liberdade. Quanto mais fator você analisa, mais você perde liberdade, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma regressão múltipla e eu tenho um n de 10, eu vou perder pelo menos 2 ou 3 graus de liberdade, que você vai perder para cada um dos fatores mais um intercepto, entendeu? Então, basicamente, você vai perder 3 graus de liberdade. E uma regressão, você perde 2 graus de liberdade. Aqui, você perde 2 graus de liberdade, porque você perde um para as colunas e um para as linhas dentro, tá? Um para as colunas, que são as diferentes variáveis de coluna, tá bom? E um para as linhas. E aí basta você multiplicar um pelo outro, e aí você tem, né, o grau de liberdade final. Grau de liberdade é algo bem abstrato, tá bom? É uma das coisas chatas de explicar para vocês, porque eu sei que não dá para você imaginar isso, tá? Eu já tentei estudar isso de outra forma, tentei explicar isso de outra forma. Eu não consegui, infelizmente, achar uma explicação mais simples do que aquela apresentada naquele slide que eu te mostrei, tá bom? Então, é como se eu não tivesse a realidade e eu tentasse pressupor a partir daqueles dados, daquele conjunto de dados. Então, obviamente, eu perdi liberdade, tá bom? Se eu perdi liberdade, então eu tenho que tomar cuidado, tá? Se você olhar uma tabela de Qi quadrado, e é bem interessante isso, quanto maior o teu grau de liberdade, tá? Maior é o Qi quadrado que você espera encontrar, tá? Tá bom? Porque você tem mais poder de teste, tá? Isso é interessante também de se notar. Quanto maior o N amostral, mais poder estatístico você tem para afirmar algo, tá bom? Agora voltando para a aula. Vamos para a questão de número 1, tá? É a questão que estava aí, é essa questão aqui. O que ele pergunta é o seguinte: em uma cidade do Ceará, a venda de animais foi amostrada: frango, boi, carneiro e porco. Foi feita uma campanha publicitária para melhorar as vendas de carneiro e porco. Posteriormente, foi verificada a escolha das pessoas em 500 vendas escolhidas ao acaso. Os resultados foram esse aí. Antes da pesquisa, eu tinha que carneiro, né, e porco representavam 10% e 20% das vendas. Será que houve alteração nisso aí? Então, como é que a gente faz essa questão? E aí, eu já te dei os percentuais antes. Eu te dando os percentuais antes, você tem como calcular o que era esperado antes. O esperado antes, então, é 500 vezes 10%, que é 0,1, né, pessoal? Então, 500 vezes 10% é 50. E a gente tem também que o esperado aqui, né? Então, nós temos aqui, né, que o esperado nesse caso é o quê? É igual a 500 vezes 0,2, que 0,2, né, é o nosso 20%, tá bom? Então, eu esperava 100 animais. E aí eu tenho que para bovino aqui, né, é igual a 500 vezes 0,3, e esse aqui eu tenho que é igual a 500 vezes 0,4. Ailton, da onde está saindo esse 0,4? Pessoal, porcentagem, 10% é igual a 0,1, 20% 0,2, 30% 0,3, 40% 0,4. Então, isso aqui era o que era o esperado se não houvesse mudança. Se a campanha publicitária não tivesse sido feita, era isso que eu via. Será que houve mudanças nessas quantidades? Né? Então, eu tenho que saber agora se a campanha publicitária gerou alguma mudança aí.
Então, vamos olhar se gerou essa mudança ou não. Então, é igual, né? O que é o Q quadrado? Então, eu posso olhar só para esses, né? E olhar para o total, tá? Vamos olhar para a pergunta agora, tá bom? Foi feita uma campanha para ver se verificou o que? Se melhorou carneiro e porco. Ah, Elton, mas tem como eu só olhar para carneiro e porco? Bem, o percentual de carneiro e porco também depende dos outros dois. Então, eu tenho que olhar para todo mundo, tá? Para fazer essa análise. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que calcular o Q quadrado de novo, que é o observado menos o esperado elevado ao quadrado dividido por o esperado. Vou colocar meus parênteses aqui, que eu sempre coloco uns parênteses a mais, porque eu tenho, né, eu sou meio traumatizado com Excel, então eu faço aí dessa forma, tá? Então tá aí, nós temos aí, né, os valores calculados de cada para cada uma das categorias. Basta agora o Q quadrado, né, é igual a simplesmente a soma disso aqui. Então eu vou puxar daqui até aqui. Então, nós temos aí, a pergunta é se houve um efeito da propaganda, da publicidade, tá? Observe, a gente tem quantas categorias? K é igual a 4. Então, o nosso grau de liberdade é igual a quanto? Nesse caso, né, é igual a 3. Então, o nosso Q quadrado está aqui. O Q quadrado está aqui, né? Vamos pegar aqui na página inicial, já colocar ele aqui. E agora a gente vai lá olhar na tabela o grau de liberdade 3, quanto que daria aí. Grau de liberdade 3, Q quadrado de 5%, nós temos aí o valor, né, de 5,815. Aliás, 7,815. Deixa eu olhar aqui de novo. 7,815. Então, só para a gente, né, voltando aqui para a nossa tabela, tá? Só vou copiar essa fórmula aqui, tá bom? Então, o Q quadrado, né? Q quadrado crítico é de quanto, pessoal? Que a gente olhou lá? 7,854, é isso? Então, 7,854,815. Então, 7,815. Então, a gente tem que pensar aqui agora, tá? Professor. Oi. Esse aí é um teste de aderência ou é de independência? Bem, todos dois é de Q quadrado, né? Dependência e independência, né? Esse, no caso, é um de aderência, tá? Se você tem independência, você tem mais de uma coluna, tá bom? Que é o caso desse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui você simplesmente vai ver se existe diferença entre os valores esperados esperados e observados entre as 4 classes. Se eu tivesse frango de granja caipira, boi, aí não tem nem boi de granja caipira, mas vamos usar aqui boi de granja caipira, carneiro caipira, é industrial e vamos colocar que é criação industrial e criação de subsistência. Você poderia ter aí, né, as duas coisas, tá bom? Então, você teria duas categorias, seria um teste de independência. Nesse caso, é um teste de aderência, tá bom? Beleza? Tranquilos? Professor. Sim. Rapaz, eu errei essa questão aí, eu tentei fazer ela, porque eu fiz só do carneiro e do porco os dados, não usei os outros não. Mas de todo jeito vai dar não significativo, não vai não? Não é não? Hein? Só que dá um número bem alto, bem diferente. Deixa eu ver, vou fazer só com os dois. Então, eu aceito H0 nesse caso, né? Eu não rejeito H0, então eu aceito que não houve efeito da publicidade. Tá, se você fizer só com os dois, a soma é isso aqui, não é isso?
2 mais 0,25. Não é isso aqui? Então, deixa eu fazer aqui. É igual a esse. O meu deu 20,25, professor. Eu fiz só com os dois. Mas como é que você fez só com os dois? Então, você mudou o valor aqui para Um 160. porco e um carneiro. Você pôs 165 animais aqui. É isso? Foi. Tá, deixa eu ver aqui quanto que dá. De todo jeito você fez errado. Se eu mudar para 165 lá, o valor de Q quadrado vai dar quase 300. Ó, que é a soma desses dois aqui, ó. Não é isso? Tá? Não faz sentido você fazer só com os dois, porque você tem 500 animais. Quando você muda, a percentual é em relação ao todo. Você entendeu? Não é em relação só aos dois. Tá certo, não. Então tá beleza. É porque eu vi na pergunta lá e eu usei só os dois aí. Ó, eu vou tentar fazer a sua lógica. Eu vou fazer a sua lógica aqui. Só Não, mas eu usei os 500, eu não mudei, não. Você não mudou aqui para 165? Aí lasca mais um pouquinho ainda. Porque o total... foi por isso que deu muito diferente. Eu não mudei para 165, eu deixei os 500 e fiz os cálculos. De todo jeito não pode ser feito, tá? Que aí se você fizer isso, você tem que mudar esses percentuais aqui antes também, ó. Ó, eu vou tentar fazer do jeito que você está pensando, tá? 105 e 60, beleza? Então nós temos aqui um valor de 165, você concorda? Beleza? O que era antes da publicidade era que esses dois aqui era de 20% e 30%. Então esse aqui representaria 66% e esse aqui 33% antes. Não é isso? Ele representa mais do que o outro, então ele representa 2 vezes mais do que o outro. Então eu teria que pensar dessa forma. Você tem 165 aqui, é claro que isso aqui vai dar errado, mas vamos lá. Então, o que era esperado? Que é igual a esse vezes esse dividido por 100, né? Porque eu coloquei um valor aí, e o outro ali do lado. Aliás, desculpa, é 165 aqui, que é o total. E aqui o valor de 165 também, fazendo só para os dois. Você fez, eu queria que eu fizesse só para os dois, tá aí. Então agora é igual a esse, do jeito que está fazendo aqui tá errado, tá, pessoal? Estou fazendo, já estou avisando que está errado, só estou mostrando para ele como que ele deveria ter feito o mínimo de critério caso ele quisesse utilizar dessa forma. Certo? Então a soma daria quanto? De todo jeito daria não significativo, tá bom? Só para te mostrar aí que se você fizer desse jeito aí, o seu Q quadrado com grau de liberdade iria dar 0,68. O seu grau de liberdade é só 1, porque você mudou aí para 2 classes só. Então, para 1 grau de liberdade é 3,84. Da mesma forma, você rejeita H0. Beleza? Ó, o valor crítico deu muito maior do que isso aí. Viu? Então, se você quer fazer só com as duas, você tem que mudar tudo, tá? Então, o que a gente tem é que a campanha publicitária não fez efeito, tá, sobre a venda de animais. Tá bom? Beleza? Porque não há dependência entre, né, a publicidade e o número de animais. Então você tem aí, né, a escolha das pessoas é independente, né, entre as duas coisas. Beleza? Tranquilo até aqui? Alô? Professor. Sim. Nesse caso aí, como nessa fórmula a gente usa os dados também do frango e do boi, ele não interfere nos dados do carneiro e do porco, né? Do Q quadrado. O valor muda, mas não faria sentido. Se você quiser só manter carneiro e porco, você teria que fazer tudo aquilo que eu fiz anterior. Entendeu? Ficaria muito mais complicado, né? Você tem que pensar que carneiro e porco seria 100% das suas vendas antes da campanha. E aí, se eles são 100%
das vendas antes da campanha e porco é vendido pela metade do que é carneiro, então você tem que pensar que um é 33,3 e o outro é 66,666. Entendeu? 2/3 e 1/3 é de porco e 2/3 de carneiro. Então, se você fizer isso em 165 animais vendidos, o esperado seria, então, que 2/3 fosse de carneiro e 1/3 fosse de porco, né? Aí daria aquele resultado que você fez, beleza? Que eu fiz anterior. Tá certo. De todo jeito, o resultado dá diferente. A interferência tem, mas não é... Eu não sei te dizer aqui com certeza se o porco, o frango e o boi está interferindo, mas o experimento, se você pensar, né, na absorção de carneiro depois da publicidade, o frango e o boi são importantes aqui também. Porque se mudar, né, se sair do boi, vai para alguma outra categoria. Você entendeu? E essa mudança na categoria me representa exatamente o que quadrado. Tá bom? É porque também eu estava vendo aqui, professor, para mim fazer só com carneiro e porco, eu tinha que mudar aqui no total, né? E alterar também a porcentagem, tanto de carneiro como de porco, né? Você tem que mudar as porcentagens antes. Pois é. Por isso que deu totalmente diferente, então. É, exatamente. Mas tá beleza. Beleza? Vamos para o próximo. Nós temos agora, né? A pergunta era se havia, né, relação entre o tabagismo, né, dependência entre o tabagismo entre adolescentes, tá? Entre as faixas etárias e a condição fumante. Ou seja, se existe uma dependência entre ser fumante ou não e a idade dos nossos jovens, tá bom? Claro, pessoal, esses dados não são de Crateus, tá bom? De novo, é muito fácil, né, pessoal? O que a gente vai pegar é igual a esse dividido por esse, né, vezes esse. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou travar essa célula, eu vou travar essa linha e eu vou travar essa coluna. Pronto. Então, olha lá, ó. Certo. Certo. O que eu faço aqui, pessoal? Quando eu clico do clique duplo, eu olho se ele está pegando exatamente o que eu quero, que é essa coluna dividido por essa coluna, por esse valor, vezes, né, essa linha, o total dessa linha, dividido pelo total geral, vezes, né, a coluna. Então, aí eu tenho, né, a fórmula que eu preciso. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, vou copiar só a fórmula, né? Vou fazer aqui, vou colar aqui, só que aqui eu vou mudar, no lugar de ser, né, E2, eu vou colocar aqui E4. E4. Beleza? E aí tá ali geral e B6. Então, vamos ver se tá tudo certo. Tá tudo certinho, tá? Posso puxar para o lado e aí eu já tenho os valores esperados, tá? Pessoal, ele faz muito rápido. Eu já tenho um pouquinho de manha, né, de Excel. Então, com o tempo, vocês vão pegando isso aí, tá bom? É interessante vocês notarem que isso aqui, ó, essa soma aqui, ó, sempre dá igual, ó, tá? Então, uma forma de você ver se dá tudo, se tá tudo certo é se você somar aqui, ó, o esperado, ele tem que dar exatamente o mesmo valor que tinha aqui anterior, tá bom? Então, se eu fizer essa soma, tem que dar 563, ó, tá bom? Da mesma forma, se eu fizer essa soma aqui, ó, a soma desses dois aqui, ó, tem que dar 148 também, tá? Desses dois aqui, ó, né, desse aqui com esse aqui, tem que dar também, né, 201, tá? A soma deles aqui, ó, tem que dar exatamente aquilo ali que está sendo representado, ó. Eles representam exatamente aquele valor, tá? Se você fizer a ideia diferente, significa que você fez errado, tá bom? Então, é umas formas de você corrigir o que você está fazendo. A soma desse mais esse dá esse. A soma desse dá esse. A soma desse e desse dá esse. Os totais sempre batem, tá bom? Então agora a gente vai para a fórmula, né? Duas vezes o parêntese para não dar mais bobeira.
Você vai pegar isso aqui menos isso aqui, elevar ao quadrado, né? Elevar ao quadrado, fecha o parênteses e divide por esse aqui, dá um Enter, você tem aí o valor, puxa até o terceiro, puxa para baixo, deleta essa aqui que não é do seu interesse, fica com essa aqui, que essa aqui é do seu interesse, né? Então você tem essa e essa. Então você deleta isso aqui, desloca as células para cima e aí você pode fazer aqui a soma total, que é igual a soma, né, disso aqui tudo. E aí você dá um Enter, você tem aí o valor de 23, né? Você tem aí o Q quadrado, então, que é esse valor aí. Q quadrado calculado é esse valor. Rapidinho, a gente sempre faz isso muito rápido, tá? Eu sei que quem está assistindo aí pode colocar em câmera lenta, tá? Grau de liberdade agora, você tem K, você tem fumante e não fumante, tá? Então, qual foi o valor do Q quadrado, professor, por favor? 23,33373. Ah, tá certo. Deu certo? Deu certo? Eu fiz um aqui, deu foi 231,47. Não sei se foi isso, não. Rapaz, você fez um negócio muito doido aí, viu? Eu fiz na calculadora aqui, eu acho que eu coloquei um dado errado aqui. Com certeza, tá? Usar Excel é mais fácil, tá bom? Grau de liberdade. Grau de liberdade aqui a gente tem duas classes, fumante e não fumante. Então a gente teria 1, né? Então ele é igual a 1 vezes. Você tem 3 classes de idade, de 12 a 14, de 15 a 16 e de 17 a 18. Então 3 menos 1, 2. Então você tem um grau de liberdade de 2. Se a gente for lá na tabela e olhar o valor crítico para 2, você tem aí 5.991. Então nós temos aí um valor crítico de 5.991. A gente pode voltar para cá. 5.991 é o valor crítico. Então esse aqui é o Q quadrado crítico. Então você tem aqui o Q quadrado calculado, né? O que a gente tem que olhar é se o Q quadrado calculado é maior do que o Q quadrado crítico. Se ele é maior, né, nós temos a hipótese nula de que não há dependência entre as faixas de idade e o status fumante e não fumante. E a hipótese alternativa é a de que, né, H1 é igual a dependência entre as faixas de idade e ser fumante e não fumante. Então, a gente tem que se, né, o Q quadrado tabelado é maior do que o valor crítico, nós temos então, né, rejeita-se H0. Caso não, né, caso isso seja falso, aceita-se H0. Então, eu estou colocando aqui na forma de fórmula, mas isso não é irrelevante, tá? Então, nós rejeitamos H0, a dependência entre a idade, tá? E se a pessoa é fumante ou não fumante, tá bom? Dá para a gente ver mais ou menos onde está acontecendo os problemas? Bem, você vê aqui, ó, que o esperado para pessoas fumantes na idade de 12 seria maior, tá? O que está acontecendo? A gente está tendo valores, tá, bem abaixo do esperado para fumantes em todas as idades, tá bom? E não fumante a gente tem valores maiores, então significa que a galera de Crateús, tá, tá fumando menos, né, em todas as categorias do que, né, o esperado, tá bom? Na verdade você tem bem mais não fumantes do que fumantes, bem mais do que o esperado, tá? Para todas as classes aí, tá bom? Você vê aí, ó, era esperado não fumante, principalmente para os mais novos, o valor aí de 172, né? 179. Aqui você tem um pouquinho mais de fumantes na segunda categoria, tá bom? E
você tem 30 fumantes aqui e você era do esperado, então você tem muito mais fumante nas últimas categorias do que o esperado. Ainda bem, né? A gente tem bem menos fumantes nas primeiras classes, tá bom? Dá para ver mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Então, vamos para a próxima. Tranquilo até aqui? Professor, Sim, me fazer uma pergunta. pode fazer. Quando se rejeita H0, automaticamente o H1 ele é aceito? Não. Ou existe a possibilidade de rejeitar H0 e também rejeitar H1? Deixa eu explicar de outra forma. Você não pode falar que eu aceito H1, tá? Você rejeita H0. O teste é feito para testar a probabilidade de H0, da sua hipótese nula. A sua H1 tem grande chance de acontecer, tá bom? Mas a gente não pode, é simplesmente por filosofia também, de novo, tá? A gente não pode falar da forma que você está falando, tá bom? A gente fala rejeita-se H0, aceita-se H0. Não aceita H1. Não existe essa palavra aceita H1. É filosofia. É filosofia. Na prática, a gente acaba caindo, tá? Exatamente no que você falou, tá bom? Por exemplo, a gente não pode dizer assim, né? Que rejeita H0 e aceita H1, não, né? Não, a gente não pode dizer. Mas na prática é o que acontece, tá bom? Vamos parar de tampar o sol com peneira, mas é mais ou menos isso, tá bom? Tá, beleza. Tá? Mas na prova você não vai escrever e nem no concurso você não vai escrever isso, tá bom? Beleza? Você vai falar que você rejeita H0 ou aceita-se H0, tá? Por condição você acaba aceitando H1, né? Mas a gente não pode falar. Professor, sempre o foco é o H0, né? Foca no H0. Por que você foca no H0? Porque o teste, né? Ele é focado na probabilidade daquela hipótese nula estar correta ou não. Beleza? Tá, beleza. Tá? Então, quando a gente olha para essa tabela aqui, é uma probabilidade de 95% de você, né, não cometer o erro do tipo 1. Então, você tem aí uma chance de 95% de não cometer o erro do tipo 1. Na verdade, você tem que fazer uns outros testes, né? Que é o alfa de 5%, é a chance de você cometer o erro do tipo 1 nesse caso, tá? Então, erro do tipo 1, 5%, aí você tem o beta, que é o erro do tipo 2, que aí ele é um pouquinho mais chato de calcular, mas você consegue calcular ele também, e aí você tem a força do teste, tá? Então, que são cenas para próximos capítulos que a gente costuma não trazer nessa, tá? Na graduação para vocês, tá bom? Beleza? Então, tá aí, valor crítico calculado, rejeita-se H0. Como é que eu escreveria esse resultado em um trabalho? A dependência entre as idades, entre as classes de idade e ser ou não ser fumante. Pessoal, eu não estou digitando eu vou fazer no Word para vocês verem, tá? Como é que ficaria. Professor. Oi. Professor, bem aí, o senhor pode voltar na tabela? Sim, só um minutinho, só vou acabar de escrever o resultado para ficar, tá? Aí eu volto. Ó, como que você vai escrever? Eu vou até escrever em vermelho para você não ficar aí depois pensando, tá? Eu vou inserir aqui o símbolo, na verdade uma equação, só para eu poder ter um símbolozinho aqui. Cadê? Esse aqui. Pronto. Então, que quadrado, grau de liberdade nosso era quanto? 2, né? Grau de liberdade 2. Então tá aí. Nosso resultado é este aí, que quadrado, grau de liberdade. É isso que eu queria colocar para vocês. Lá eu não conseguia colocar, tá bom? Então, ó, que quadrado 2, 2. Se o grau de liberdade for 4, embaixo você vai colocar 4. Se for 6, você vai colocar 6, tá bom? Pessoal, é importante esse tipo de coisa, porque a gente sempre fica com dúvida de como escrever o valor, tá?
como é que a gente escreve esse teste? Então, 23,334, né? Estou arredondando já, P menor do que 0,05, tá bom? Então, tá aí, é assim que a gente representaria esse resultado, tá? É claro, você pode falar, né? Sendo que para a categoria não fumante com idade, aí você vai colocar a estatística inferior em idade entre 12 e 14 anos, encontramos mais ou menos, né, indivíduos fumantes ou não fumantes do que o esperado. Você pode ir falando isso, você pode descrever os seus resultados aqui, olhando os percentuais, tá? E acabar com isso todo de uma vez, tá bom? Então, vamos agora para a questão, eu vou ouvir a Liane primeiro, e aí a gente vai para outra questão. Pronto, pode falar, Liane. Professor, é porque bem aí nesses últimos valores aí do que quadrado. O meu deram... Deixa eu olhar bem aqui que eu tô com a resposta no meu celular. O meu tinha dado 2,69 e 1,98. Aí o que quadrado tinha dado 26,46. Eu fui tentar fazer aqui de novo, não deu o do senhor. Por que não? Não deu esse 0,091 e nesse 1,45. Bem, mas... Porque a fórmula não é 140, deixa eu olhar aqui, 201 menos 179. Como é que é o nome? 118. Como? A não ser que eu tenha copiado errado. Deixa eu ver se eu copiei errado. Não é 118 não. Tá na tabela mesmo. Ah, tá. Então é 201 que você tá falando. 201 aqui. Foi só esses dois últimos. Eu peguei, né, 201 menos 179,05, que o meu arredondou. Não, tá errado. Você começou errado. 201 é o total. É 175. 175 menos o que é esperado do não fumante nas classes 15 a 16, elevado ao quadrado dividido por 179,055. Você está confundindo o valor que você calcula aqui do esperado para o valor... Ai, foi. Tá aqui mesmo. Beleza? Beleza, professor. Agora eu errei bem aqui mesmo, verdade. Beleza? Tá de boa. Para isso mesmo que eu tô aqui. Tá? Toma cuidado. Pois tá bom. Chegar em casa vou ajeitar. Obrigado, professor. Nada não. Vamos agora para outra questão? Pessoal, a outra questão é uma questão que ela já... E vocês vão ver que da semana que vem sempre vai ser assim, tá, pessoal? Eu tô priorizando muita atividade. Então, eu tô passando na segunda atividade, na terça eu venho fazer aula com vocês, tá? Dá trabalho? Dá. Tá? Mas eu acho que vocês têm um tempo aí para fazer. Eu vou tentar colocar os exercícios no domingo ainda. Na segunda, vocês aí têm domingo e segunda. Mesmo, mas professor, é domingo e tal, mas tem gente que gosta de trabalhar de domingo. Vou colocar aí no domingo. Então, no domingo você tenta fazer as atividades, quando der para mim também, tá, pessoal? E aí, na segunda, você tem esse tempo para fazer atividade, para quem realmente está na aula. E na terça-feira a gente vem corrigir, tá bom? Ei, Ael. Pode falar. Eu posso fazer no Excel também? Atividade? Ou tem que ser na mão? Você pode fazer no Excel. Agora, você tem que saber o que você está fazendo. E na hora de fazer a prova, que nós vamos ter prova na sala de aula, você vai ter que fazer na mão. Você não vai fazer no Excel. Ah, beleza, então. Tá? Então, na hora de fazer na prova lá na mão, você vai fazer na mão com a calculadora. Eu tô fazendo aqui desse jeito para andar mais rápido. Porque senão eu vou fazer 2 questões com 6 só. Entendeu? E eu sei disso. Na prova eu não vou colocar 5 questões para vocês igual tem aqui hoje. Eu vou colocar no máximo 2, 3. Tá? Beleza? Beleza. Pessoal, essa questão dos artefatos, você vê que ela te exige raciocínio, né? Olha só, 80 artefatos foram classificados de acordo com o período de provável confecção.
período de confecção poderia ser 2000 anos antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 200 antes de Cristo. Ele colocou A, B e C. Não faz diferença isso pra gente. E de acordo com o sítio arqueológico. Novamente, é uma questão de independência, tá? E ele encontrou esses resultados. No sítio A, eu encontrei objetos, né, confeccionados no período provavelmente A, B, B, C, C. E aí? Então, é como, e aqui vocês costumam ter muita dúvida, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Lá no sítio A, né, no sítio arqueológico A, ele chega, olha para o sítio, né, e fala assim, esse objeto aqui é de 400 a.C., esse aqui é de 1200 a.C., esse aqui é da Era Moderna, ele é da época de 1500. E aí ele olha, né, esse aqui é o objeto 1, né, então ele tem aqui objetos, né, apagar aqui. Então, ele tem aqui objetos. Objeto, vou apagar aqui como é que estaria essa tabela, tá? Época, sítio 1, 1, 1, 1. Vou colocar o resto não, tá? Vou colocar só até aí. Objeto. Aí ele tem o objeto 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4 classificações aí, né? Então ele tem aqui 3 classes, na verdade. E aí ele tem também para o sítio 2 da mesma forma, tá bom? Então é assim que ele olhou para os dados. E aí, você tem esse dado, você precisa fazer a análise disso aí. E é daí que gera essa tabela de... Você consegue ter uma tabela aí de aderência, uma tabela de independência, aderência, né? Então você olha e você conta quantos objetos no sítio 1 estavam num 400 a.C., quantos estavam classificados com 1200, quantos com 1500, que é o que ele chamou de A, B e C. Então aqui também é A. Então é só você fazer isso aí, fazer uma contagem, e aí você tem que construir a tabelinha, tá bom? Então é como se os dados fossem mais brutos, tá bom? Então vamos lá. Ele transformou, eu transformei isso aí para, né? Fiz a contagem de quantos no sítio A, no sítio 1 eram da classe A, B e C, e da mesma forma no sítio 2. Fiz o total, né? Obviamente ele fala que tem 80 artefatos. Aqui tem uma diferencinha na atividade que ele fala que é para olhar com 10% de significância. Então nós temos que olhar aqui para a nossa tabela para o 10 e não mais para os 5%, tá bom? Fiquem espertos nisso aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer aqui rapidão, já fazendo, é igual, né, a esse cara, né, fixo, né, o E3 fixo, beleza? Dividido por esse cara aqui, totalmente fixo. Você tem aí que ele está totalmente fixo, vezes esse cara aqui, né? E quem está fixo aqui no caso é só a linha. Beleza? Então pronto, nós temos aí, podemos puxar até o final e verificar se está certo. Não está certo porque eu fiz errado, eu fixei errado, né? Aqui era para ter fixado o F, não a linha 3, tá? E aqui era para ter fixado... Espera aí, que eu fiz foi errado, foi tudo. É igual a esse dividido por esse vezes esse. É igual a esse dividido por esse vezes esse. Beleza? Se a gente aumentar aí, a gente vai ver que isso aí tem que somar quanto, pessoal? Isso aí tem que somar 38, tá? Senão tá errado. Então, se você puxar daqui até aqui, é igual a soma desse e do D4.
Então tem que dar 38, tá dando 38, tá certo. Tá bom? Vou pegar aqui, mudar pra cá. Só que aí eu vou mudar aqui no lugar do 38, eu tenho que colocar aqui, né, o E5, porque é aquele ali, né? Então tá certo. Esse aqui é o E5, né? Só que aí eu tenho que mudar aqui para esse aqui é o E7. Travar ele todinho. E aqui é o C. Só que aqui é o C7 também. Vou ver se eu puxar para o lado vai dar certo. Não deu certo porque aqui teria que estar travado o F5. Opa, na verdade é o E5. Pronto. Então nós temos aí os valores observados e os valores esperados. Estão me estranhando porque... é porque esse aqui está errado. Porque esse aqui não é C, é para ser D aqui. Então pronto, temos aí a soma também, né? A soma é obrigatório dar, né? Isso aí. Tá bom? É claro que aqui é do D6, não é tudo. 42, tá? Então tá aí, tá prontinho. Temos aí então agora só de fazer a continha. Quanto que é a continha? É igual a parênteses, esse menos esse, elevado ao quadrado, fecha parênteses, dividido por esse de baixo. Dá Enter, você tem o valor aí, puxa até o terceiro, puxa 3 para baixo, deleta o do meio, fica só com esse aqui, que é o que você interessa, tá bom? Esse aqui também tá certo, deleta isso aqui, desloca para cima e faz o que quadrado tá aqui, que ele é igual ao quê? É igual à soma disso aqui tudo. Então você tem aí um valor mais ou menos de 10, né, 0,32. Grau de liberdade, vamos fazer 1, 2 sítios, menos 1, 1, 3 menos 2, 2, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então grau de liberdade 2. A gente vai agora para a tabela, olha com 10%, grau de liberdade 2, 4,605. Então se não houvesse dependência, né, era 4,605. Então esse aqui é o calculado. A gente tem então o Q quadrado agora tabelado, que é o crítico, 4,065, não é isso que a gente olhou lá? 4,605, na verdade. Então, o que a gente tem então, pessoal? A gente o quê? Rejeita ou aceita a hipótese nula. Nós temos H0. O que é que a gente tem aqui, pessoal? A dependência não há dependência entre a época dos artefatos, entre o período dos artefatos e os sítios arqueológicos. E o outro é que o quê? A hipótese alternativa é de que há dependência entre os períodos dos artefatos e os sítios arqueológicos. Estão aí ainda, pessoal? Silênciozinho maroto. Tá aí, tá ouvindo? Estou por aqui ainda. Então pronto. Mas então. essa questão aí eu não fiz ela não. É porque você não soube fazer a tabela, né? Isso. Mas você aprendeu agora, né? Depois que a tabela tá feita, aí fica mais fácil, né? Mas você entendeu como é que eu fiz a tabela. Aquele negócio lá do... De contar quanto tem em cada um. Ó, contei quantos A tinha, contei quantos B tinham
e assim sucessivamente. É trabalhinho de besta mesmo. Ó, conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 A no sítio 1. Entendeu? E assim eu fui fazendo. Ó, tá aqui, ó. 15 A no sítio 1. Certo. Beleza? Tá. O esperado é o que eu coloco aqui no meio para facilitar a minha vida. Tá? Então, como a gente tem um valor calculado maior do que um valor crítico, a gente aceita, a gente o quê? Rejeita-se H0. Então tá aí, rejeita-se H0. Então há a dependência entre o período de artefatos e os sítios arqueológicos, né? A dependência, né? E aí você pode colocar aí, não vou fazer lá no Word, vou fazer aqui direto, né? Qi quadrado 2, né? Grau de liberdade 2 igual a 10,326 P menor do que 0,05. Opa, esse caso aqui é 0,10, tá? Que a gente fez lá com 0,10, tá bom? Ó, a gente pediu com 0,10, tá bom? Mas mesmo para P maior do que 0,05 daria também, tá bom? Beleza? Vamos para a última, a diasma, tá? Deixa eu ver o que ele pede. Então ele quer que essa amostra evidencia que na população das crianças acompanhadas do outono do posto de saúde do bairro, a incidência de gripe e de asma são fatores independentes entre si. Será que são dependentes ou independentes? Então vamos ver se há dependência ou independência aqui, né? Então a nossa hipótese nula é que não há dependência entre asma e ter gripe. E a hipótese alternativa é que há dependência entre asma e ter gripe. Entre ter asma, ser asmático, né? Entre ter asma, vou colocar não há dependência entre asma e ter gripe. Então, vamos fazer o teste. Calculando logo, é igual a isso dividido por isso vezes isso. Então, o que eu quero travar aqui, eu vou travar tudo logo, né? Para este aqui. Aqui eu vou travar tudo também. E aqui eu vou travar somente a linha. Aqui eu só tenho que travar a coluna, mas tá bom. Vamos lá, puxei até o final, vamos ver se está tudo certo. Tá certo, tá certo. Aqui da mesma forma agora é igual a esse dividido por esse vezes esse. Certo? Eu vou travar esse aqui todo. Trava todo. Travo todo. Puxar até o final logo. Então tá aí, tá certinho, tá? Beleza? Então tá tudo certo. Então agora a gente só tem que fazer o cálculo, né, pessoal? Que é bem fácil. É igual a esse menos esse elevado ao quadrado dividido por esse. Então fecha aí, puxar para cá e puxar para cá. Deleta esses dois, fica só com esses aqui, né? E aí a gente tem então o Qi quadrado, nada mais é do que excluir aqui, excluir a linha. Então nós temos aqui o Qi quadrado,
que é igual à soma disso aqui tudo, daí. E aqui, pessoal, qual que é o grau de liberdade? Toma cuidado, ó. É K menos 1 vezes K menos 1. Você tem gripe e não gripe, sim e não. Então, 2 menos 1, 1. Asma, sim e não. 2 menos 1, 1. Então, o grau de liberdade aqui é 1. Então, vamos olhar lá qual que é o valor de Q quadrado para grau de liberdade 1 para 5. 3,841. Então, o valor crítico é de 3,815, não é isso? 3,841, na verdade, desculpa. 41. Então, esse aqui é o Q quadrado crítico. Professor, onde é que fica esse valor crítico aí na tabela, que eu não estou conseguindo ver? Tá aqui, ó, cara. Ó. Grau de liberdade 1. Você olhou o grau de liberdade, beleza? Primeiro você olha o grau de liberdade. Você tá vendo aqui no cantinho, né? Ó, o N. Sei. Beleza? Uhum. Aí agora a gente vai para quantos por cento? A gente quer, esse teste é para 5%, o anterior era de 10%. Aí a gente junta, ó, o 1, que está aqui, com a coluna de 5%, que está aqui, ó. Eu sei. Então, 3,841. Ó, esse valor aqui, ó. Beleza, ó? Cadê o 3,8? 3,841. Viu? Aí ele fica no 5%, né? É, ele se junta 5% com os graus de liberdade. Você cruza os dois dados. Eu ficava procurando ele no 95%, por isso que não achava. É, não vai achar nunca. É no 5%, né? Tá, beleza. Então. Beleza? Beleza? Certo. Então pronto. Então vamos olhar para cá. Volta para cá. Então o valor crítico é maior do que o valor... esse aqui não é o crítico, esse aqui é o calculado. Então, como o calculado é menor do que o crítico, a gente sabe então que não há dependência. A gente aceita-se, não rejeita-se, não se rejeita H0. Beleza? Então, não há, a resposta seria não há dependência entre asma e ter gripe no outono, Q quadrado, grau de liberdade 1, né? Claro, pessoal, teria que estar em coisa aí, né? Sobrescrito 0,125 P maior, né? Maior do que 0,05. É só conferir aqui se eu coloquei maior nos outros, menor, tá certo. Esse aqui eu não escrevi, esse aqui também não, tá certo. Então, maior do que 0,05. Lembrando que esse 1 aqui, né, ele é sobrescrito daquele jeitinho que eu fiz lá no texto, tá? Aqui eu não consigo, lá no coisa aqui eu não consigo fazer bonitinho daquele jeito, tá bom? Então, terminando aqui a aula, eu vou encerrando por aqui, vou parando a gravação. Para quem tiver dúvidas aqui, tá aqui ainda, pode falar comigo.